O medo do futuro, ele rouba a alegria do nosso presente. Quantas das vezes não deixamos de desfrutar aquilo de bom que Deus nos dá por conta da incerteza do amanhã? Quantas das vezes o medo, né, a incerteza do amanhã, a nossa ansiedade, ela vem como um ladrão e rouba aquele momento prazeroso que muitas das vezes estamos vivendo na hora, né? Às vezes você está no momento com sua família, com seus amigos e você não consegue ser feliz porque você está preocupado com o futuro, seja com o governo, seja com alguma conta ou com alguma coisa que está por vir. Por que a gente se preocupa tanto com isso? Porque foge do nosso controle. E eu quero começar já esse vídeo lendo uma palavra que está em Hebreus 10:38, que vai dizer assim: Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa frase ela nos faz refletir muito, porque é justamente Deus falando que se nós não vivermos pela fé, ele não se agrada de nós. Porque quando a gente não vive pela fé, a gente toma as coisas no nosso controle. Veja bem, viver pela fé é muito diferente de você ser irresponsável ou simplesmente otimista, né? O viver pela fé é reconhecer que tudo que você tem, que tudo que vai acontecer e tudo que você pode fazer, quem te sustenta é o Senhor. Quem te deu é o Senhor e quem te sustentará é o Senhor. Viver pela fé é viver sabendo que somos eternamente dependentes de Deus. Independente se a gente tem condições financeiras, se temos uma saúde boa ou se temos um carro bom. Isso não importa, porque o viver pela fé é saber que tudo que está por vir e tudo que pode tirar a minha paz, quem pode resolver é Deus e não eu. E quando a gente fica com essa incerteza do amanhã que rouba a nossa alegria, porque rouba. Muitas das vezes a gente está num momento feliz, em família, com amigos, com parentes, e a gente não consegue, né, de fato, se entregar 100% naquele momento. Por quê? Porque a nossa cabeça não está ali. Né? A nossa cabeça tá lá no outro dia, tá lá no governo, tá lá na outra conta, mas não consegue ser feliz. É sempre, sempre assim. Resolve um problema, aí a gente muitas das vezes pensa, quando eu resolver esse problema, aí eu ficarei tranquilo. Só que aí vem outro problema e problema em cima de problema e a gente nunca consegue o desfrutar agora, o presente, né? Tem uma frase que diz que a vida, ela é o que acontece enquanto a gente planeja o futuro, né? A gente vai planejando, planejando, planejando e a vida vai acontecendo, vai acontecendo. A gente acha que o futuro, né, a gente tem algum controle sobre ele. A gente se preocupa tanto com o amanhã, tanto com as coisas que estão fora das nossas mãos, que esquecemos que o lugar mais seguro que a gente pode estar, a coisa que vai nos trazer segurança, não é a certeza do amanhã. Não é a certeza de um governo. A coisa que nos traz segurança de verdade é a presença do Senhor Jesus. Na Bíblia isso aconteceu. Né? Se a gente pegar ali Sadraque, Mesaque e Abidnego, vejam bem, eles iam ser lançados na fornalha porque eles não adoraram o rei. Eles falaram, não, a gente só vai adorar a Deus e pronto. Então tá bom. Então eles foram ameaçados de ser lançados na fornalha e eles falaram, tudo bem, mas o Deus a quem nós servimos, ele irá nos livrar. E ainda que ele não nos livre, a gente não vai te adorar, pois nós só adoraremos a ele, né? Ou seja, é o viver pela fé. É você saber que ainda que não aconteça o que você quer, ainda que os seus planos não se cumpram, né? Ainda assim, a gente vai servir a Deus e vamos confiar que Ele tem o melhor para nós. E Deus tinha o melhor para aqueles três homens, porque quando eles são lançados na fornalha, a fornalha superaquecida, gente, a Bíblia diz que quando foram lançar eles, quem estava fora foi queimado e eles lá dentro não sofreram sequer um arranhão, nada, nem sequer as roupas. Qual que era o lugar mais seguro naquele momento? Era fora ou era dentro? Era dentro da fornalha.
dentro da fornalha era o lugar mais seguro que aqueles homens poderiam estar, porque Jesus estava ali com eles. O Senhor estava ali com eles. E essa reflexão, né, também na vida de Daniel, quando é jogado na cova dos leões, e o leão nem sequer abria a boca. Por quê? Porque ele estava com o Senhor e o Senhor estava com ele. Então a nossa certeza é de que temos um Deus que cuida da gente e independente do dia de amanhã, né? Porque a própria palavra diz, né? O amanhã trará a si mesmo as suas próprias preocupações. Medo do futuro também está muito relacionado ao medo de perder algo. Eu vou te dar um exemplo. Muita gente está com medo do novo governo, ou se ia ficar o antigo governo, não importa. Sendo A ou B, o outro lado ia ficar com medo do lado que assumiu, né? Isso é óbvio. E qual que são o medo das grandes pessoas hoje? É de, por exemplo, passar fome, por exemplo, de perder a sua vida e por exemplo, o medo de não conseguir dar o sustento aos seus filhos. Mas o que nos assegura, nós que somos filhos de Deus, o que nos garante que nós seremos de fato cuidados? A palavra do Senhor. A gente caminhar por cima da palavra, por cima daquilo que está escrito. E a Bíblia diz, né? Buscar em primeiramente o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nesse versículo, se a gente for um pouquinho antes, né, porque muita gente só lê essa parte, um pouquinho antes, vai falar para o quê? Não se preocupem com que a vez de comer ou de beber, porque o Senhor, né, o nosso Pai, Ele sabe que vocês precisam disso. Viver, quando a gente fala de viver pela fé, né, é de fato entender que a gente tem um Deus que vai sustentar. Isso não substitui a nossa responsabilidade de fazer nossa parte, trabalhar, estudar, mas é saber que o sustento, que a qualidade, ela vem de Deus, né? E um outro exemplo simples sobre medo do futuro são pessoas que têm medo de perder a própria vida. Nossa, mas o que acontecerá amanhã? O que eu farei? Como eu farei aquilo se isso acontecer? Né? E a pessoa se apega, ou se apega, por exemplo, a um bem material, né? Nossa, mas e se eu perder minha casa? E se eu perder meu carro? E se eu não conseguir pagar? Vamos para a palavra. 1 Timóteo 6,7 vai dizer assim: nada trouxemos para este mundo, e nem coisa algumas podemos levar dele. Se nada nós trouxemos para cá, nada nós trouxemos, é aquele princípio de Jó 1,21. Nu nós saímos do ventre de nossas mães, e é nu, né, que voltaremos para lá. A gente não pode levar nada. Então, todo esse cenário que a gente forma em nossa cabeça, essa preocupação de pagar parcela, de pagar aquilo, ou de pagar outra coisa, ou então a incerteza de um governo que vai fazer isso, ou que vai fazer aquilo, tudo isso causa em nós ansiedade e rouba a nossa alegria momentânea. Só que na verdade a gente não tem o controle de nada disso. O que a gente tem que se preocupar de fato? Em estar firmes com o Senhor Jesus. E um homem muito bom, um homem chamado Jesus, que ele sabia o futuro. Ele sabia o futuro. Ele sabia, né, se a gente pegar Jesus ali no Getsemane, ele sabia que a cruz o estava esperando, que a morte estava o esperando. E o que ele faz? Ele vai orar. Ele chama os discípulos e vai orar. Por quê? Porque ele entrega ao Senhor a sua vida. Ele fala: Pai, se possível, desvie de mim, mas que seja feita a tua vontade. Porque o próprio Jesus sabia que a morte na cruz com Deus era melhor do que não morrer na cruz. Ele sabia que aquilo que iria acontecer era a vontade de Deus. E se fosse a vontade de Deus, ainda que fosse morte de cruz, sendo injustiçado, era a melhor coisa a se fazer. E é isso que eu e você muitas das vezes precisamos. Simplesmente falar: Senhor, que se faça a tua vontade. Eu não quero ficar preocupado com o futuro. Eu quero caminhar pela fé. Eu quero poder ser feliz hoje. Eu quero poder dar risada hoje. Eu quero poder brincar hoje. E eu não quero que o futuro, a incerteza do futuro, tome essa alegria que o Senhor tem para mim. Eu te entrego, Senhor, o futuro nas suas mãos, para que o Senhor faça aquilo que for da tua vontade, Pai.
E assim a gente entrega tudo na mão dele, né? A gente faz a nossa parte, né? Não que a gente vá ser irresponsáveis, mas vamos fazer a nossa parte e saber que somos dependentes de Deus e que as coisas que não estão no nosso controle, nós podemos confiar que nós temos um Deus misericordioso que cuida, que nos ama e que quer nos dar um final bom. O próprio Senhor diz: se vocês que são, né? Vocês que são ruins, quando os filhos de vocês pedem algo, vocês dão boas coisas, quanto mais o Pai que está no céu, né? Quanto mais o Senhor que é perfeito, que não pecou, que é ilustre, que é totalmente maior, infinitamente maior que a gente. Amém?